Você já passou por um problema que você não entende? O que acontece que não encontra solução? Será que o seu problema pode ter relação com os seus antepassados ou com seus familiares? Como que isso pode ser tratado? Para responder essas e outras questões, eu estou aqui com a Juliana Bezerra, o Hernani Trota. Então, é possível mesmo ter problemas que tiveram origem nos nossos familiares e isso repercute na gente? Como é que é isso? Isso é um olhar muito inovador, surpreendente, né? Impactante. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com a constelação familiar, eu saí do workshop assim. É essa sensação, né? Quando você entra em contato com isso e constata a força dos laços familiares e a força das influências transgeracionais. Isso é uma coisa muito significativa. Então, uma ideia que a constelação familiar traz é que, de maneira inconsciente, existe um inconsciente individual, que é o inconsciente que foi revelado pelo Freud, vamos dizer assim, né? Existe um inconsciente coletivo, que é o inconsciente que foi revelado pelo Jung, e o Bert Hellinger veio trazer a ideia de que existe um inconsciente familiar, que é um campo mental ciente, inteligente, que guarda informação, que guarda conhecimento e que é resultado de todas as vivências das gerações que constituem uma família. O que acontece é que esse inconsciente familiar vai sendo transmitido de geração em geração. E algumas pessoas da família ficam fortemente identificados com ancestrais seus, às vezes ancestrais próximos ou até mais distantes, que tiveram um destino trágico ou infeliz ou sofrido. E algumas pessoas ficam fortemente identificadas, se usa a expressão emaranhadas, com essa história familiar, e isso se reflete na sua vida atual, criando problemas. Então, se a gente, num trabalho de constelação, a gente consegue ajudar a pessoa a desfazer-se dessa identificação que não é produtiva, na verdade, é como se o indivíduo tentasse retomar o destino da pessoa para conseguir salvá-la do destino ruim que teve. Só que isso não resolve o problema da pessoa, que muitas vezes até já morreu, e cria problemas para o próprio. Então a gente ajuda a pessoa, através da montagem da constelação, a se desidentificar desses emaranhamentos e dessas identificações. Então, que todos os membros de uma determinada família têm acesso ao inconsciente familiar e são influenciados por ele. Essa é a ideia, né? Então, não é uma coisa rara em terapia a gente estar trabalhando com uma pessoa e sentir que a pessoa tem uma dificuldade que está amarrada e que você olha a história da pessoa, olha o desenvolvimento da pessoa, olha as relações atuais da pessoa e você tem a sensação que aquilo não tem força para explicar o tamanho da dificuldade ou o tamanho do bloqueio. Isso é uma sensação relativamente comum. E com a constelação familiar a gente aprendeu que para isso pode ser necessário a gente recorrer ao entendimento transgeracional. Então que essa dificuldade pode ter a ver com identificações, a ideia de identificação na constelação familiar tem uma conotação negativa. Quando eu estou identificada com alguém da minha família, significa que eu estou assumindo para mim a responsabilidade de resolver um assunto que não tem a ver com a minha vida, um problema que não foi criado pelas minhas próprias atitudes, mas que por lealdade ao meu sistema familiar eu tomo para mim a responsabilidade de resolver alguma coisa. Por exemplo, uma coisa muito comum, se a minha mãe foi abandonada pela própria mãe, cria-se uma dinâmica na relação entre a minha mãe e eu, em que eu, como filha, posso me sentir responsável por assumir o lugar de mãe da minha mãe. Então eu tento fazer uma compensação de alguma coisa que na verdade foi uma atitude da minha avó. Eu, como neta, não posso resolver esse assunto, né? Mas pelo inconsciente familiar que está sempre buscando equilíbrio, está sempre buscando harmonia, eu me ofereço para tentar resolver um assunto de uma antepassada, alguma coisa que não foi feita por mim. E fico presa nesse emaranhamento. Então a ideia é que isso é algo que atua num nível tão profundo do nosso ser, da nossa consciência, que a gente precisa de técnicas
que foram desenvolvidas na constelação pelo Bert Hellinger, que acessem esse nível de profundidade, que somente pelo nível racional a gente não consegue ter acesso a esse tipo de material. Então, por exemplo, montagem de imagens dos relacionamentos. Então, usando bonecos, eu monto uma imagem onde eu coloco eu, minha mãe e minha avó e vejo o lugar que eu estou ocupando em relação a elas. Rituais de cura, por exemplo, o ritual de reverência aos ancestrais, em que eu reverencio todas as minhas ancestrais mulheres e devolvo a ela o peso que é delas e me torno livre para viver a minha vida. E dedico a minha vida, dedico o meu usufruto, eu poder usufruir a minha vida, é uma forma de homenagear as minhas ancestrais. Né? Então são rituais, são coisas que atuam no nível mais profundo. A constelação tem técnicas para isso, específicas, que podem ser usadas também no contexto de psicoterapia. Né? Então a ideia é que a pessoa pode marcar uma constelação e fazer uma constelação, ou o próprio psicoterapeuta que está trabalhando individualmente com a pessoa, num determinado momento, percebe que surgiu um assunto que precisa de uma intervenção dessa natureza e aí vai lá e usa isso no contexto da psicoterapia. Então, eu acho que uma pergunta que talvez seja básica, mas talvez seja importante, é o que é, então, constelação familiar e como é que isso... como que a pessoa pode, você já falou um pouco, né, de como que pode procurar, pode ser no consultório clínico com psicólogo, né, que você está falando, né, ou fazer aí em grupos, mas o que quando se fala assim, constelação familiar, o que é isso? O que é uma constelação familiar, né? Então, a constelação, ela é, na verdade, uma técnica, ela é uma terapia breve, pontual, que é feita por pessoas que têm formação em constelação familiar. Então, se eu encontro um assunto meu que eu quero trabalhar, eu posso marcar uma constelação. Essa constelação pode ser feita de duas formas, em grupos. Então, normalmente o constelador organiza um workshop, e aí as pessoas que vão representar os membros da minha família são pessoas do grupo que atuam como representantes. E aí os movimentos são feitos a partir do que as pessoas que estão trabalhando como representantes experimentam no próprio corpo. Movimentos, impulsos, sentimentos, né? A constelação pode ser feita individualmente usando bonecos. Esse recurso dos bonecos não foi desenvolvido pelo Bert Hellinger, é um recurso posterior, né, ao desenvolvimento da constelação, ele só trabalhava com grupos, mas é uma adaptação para que o trabalho de constelação possa ser feito com a pessoa sozinha, para que você não precise de ter um grupo para fazer o trabalho de constelação. E aí se usam bonecos de madeira, bonecos neutros, representando as pessoas da família, e pode-se usar o recurso também de colocar papéis no chão para você deslocar daquela imagem com os bonecos para o espaço. Então aí o terapeuta entra no trabalho, o terapeuta ocupa o lugar de algumas pessoas e a pessoa que está se trabalhando também entra, e aí você faz alguns movimentos no chão e depois volta para o trabalho com os bonecos, né? Então isso é a constelação, é um trabalho terapêutico que é feito a partir do surgimento de uma imagem que é a própria pessoa que está se trabalhando que coloca, não é o terapeuta. Então eu fui fazer a minha constelação, eu digo o que eu quero trabalhar, eu coloco uma imagem e a partir dessa imagem o trabalho é feito, né? Uma outra forma é o próprio terapeuta que já acompanha a pessoa em psicoterapia se deparar com uma questão que acha que é mais apropriada de ser tratada pelo recurso da constelação e ele mesmo, ou no próprio consultório individualmente, propor de fazer uma constelação com a pessoa, ou indicar a pessoa para um grupo, ou indicar para fazer a constelação com outro terapeuta. E eu acho que isso, assim, se é o próprio terapeuta que faz a constelação ou não, é uma coisa que é avaliada em função da relação terapêutica, do vínculo, né? E do conhecimento, né? Do conhecimento, claro, se o terapeuta sabe fazer isso, ou né? Não, né? Ou não. Então, só para quem estiver escutando e quiser fazer esse tipo de curso ou essa especialização, onde que se faz? Como é que se faz isso? Então, a gente oferece um curso que é um curso voltado para ensinar para psicoterapeutas técnicas e recursos da constelação familiar. Então, isso não é exatamente uma formação de consteladores. Tá? Porque tem lugares que fazem formação. Exatamente. Então, a pessoa faz a formação e, ao terminar essa formação, ela é um constelador. Tá.
a proposta do nosso curso não é exatamente essa. A proposta do nosso curso é que as pessoas que atuam no acompanhamento terapêutico, pessoas que trabalham com acompanhamento, possam incorporar ao seu trabalho recursos da constelação. Então você não necessariamente tem que marcar uma sessão, um dia, hoje nós vamos fazer uma constelação. A pessoa traz um assunto e você usa um trabalho vivencial da constelação para tratar um ritual, uma frase, uma imagem. Não precisa ser uma constelação completa, né? Você vai usando ferramentas da constelação no seu trabalho. Então, a proposta do nosso curso é essa, né? É oferecer essa ferramenta para terapeutas, né? Tem pessoas que têm a formação em constelação e vêm fazer o curso com a gente para conseguir construir essa ponte. Porque como é um método muito específico, é um método pontual e breve, muitas vezes as pessoas fazem a formação e têm dificuldade de trazer aquilo que aprenderam naquele contexto para um outro contexto, que é o da psicoterapia. Então a nossa proposta é essa. Então eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o seu contato e essas mais informações caso vocês queiram, né? Então, falamos um pouquinho sobre como que funciona, como que de alguma forma, né, os problemas pessoais podem estar relacionados com a família, né, e como é que funciona as constelações familiares. Então, muito obrigada por vocês terem vindo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o seu joinha, compartilha, né, com outras pessoas que podem, né, gostar. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho se você quiser saber quando nós temos vídeos novos no canal. Então é isso. Obrigada. Obrigada. Até mais.